passada. Ora bem, nós temos já tínhamos falado nela, temos aqui esta estrutura que me define um nó de lista. Portanto, idealmente isto haverá sempre um apontador a apontar para este nó, e este nó tem dois campos. Um campo chamado next, que é um apontador para list node, ou seja, se este for next, ele vai estar a nulo, não aponta para lado nenhum, ou se apontar para algum lado, aponta para o nó de lista seguinte. E assim sucessivamente, até que chegamos a um nó que tem o campo next a nulo e significa que é o último nó da lista. Portanto, temos aqui um apontador que podemos chamar list. O outro campo é o campo data, que é também um apontador. Por definição, aqui na estrutura, ele é um apontador para void. No nosso caso, quando fizermos este programa, ele vai apontar para uma estrutura aluno. Aquele data vai ser um apontador para uma estrutura deste tipo. O que significa que vamos ter sempre aqui agarrada uma estrutura de dados, neste caso, a estrutura de dados aluno. Temos também outro tipo de dados que definimos, que se chama list. O tipo de dados list é do tipo list node asterisco. Significa o quê? Que este list é um apontador para um nó destes. Portanto, por exemplo, no main, eu posso definir do tipo list, vamos lhe chamar aqui lista para não confundir, do tipo list, a variável lista, que é a mesma coisa que dizer do tipo list node asterisco lista. Porquê? Porque list é a mesma coisa que list node asterisco, de acordo com esta definição que aqui está. E, portanto, inicialmente, sempre que fazemos uma coisa destas, estamos a declarar um apontador, numa situação e noutra, devemos sempre inicializá-lo a nulo. E, portanto, esta lista aqui ainda não existiria, não é? Eu, para colocar este lista a apontar para um nó de lista, teria que fazer uma alloc. E, portanto, teria que fazer algo deste género. Lista igual a list node asterisco, malloc, size of list node. A partir do momento que eu fizesse isto, tinha, então, a lista a apontar para um nó. Se eu quisesse, podia fazer esta lista, tem então o next e o data. Podia fazer lista seta next igual a nulo, ou seja, isto não aponta para lado nenhum, e podia fazer lista seta data igual a nulo, e isto não apontava para lado nenhum. Ou, se eu tivesse aqui do tipo aluno um X, um aluno X, eu podia fazer lista
data igual ao endereço de X. E, portanto, isto aqui apontava para uma estrutura aluno que seria o X. Ok? Se não quisermos andar aqui com estas setas, e estas setas estão aqui porquê? Porque temos um apontador para a estrutura. Quando temos um apontador para a estrutura, usamos seta para aceder aos campos. Lista é um apontador. Portanto, usamos seta. Ok? Temos aqui estas duas linhas, que são duas macros, que me permitem o quê? Em vez de eu fazer isto, é a mesma coisa que fazer data, lista, igual a nulo. Devido a esta aqui. Esta definição diz-me que fazer isto, que é isto, é a mesma coisa que fazer isto, que é o que está aqui. Portanto, isto é igual. Usar esta sintaxe facilita depois a leitura do código. Ok? Está mais ou menos percebido isto? Eddie, are you following this? Yes. Yeah? Ok. Podemos avançar então? Sim. Portanto, este código é o código que vocês têm aí no vosso projeto. E, portanto, vamos imaginar que temos aqui, então, uma lista com 3 nós. E, obviamente, aqueles pontos de interrogação que ali estão significam todo o resto do código para criar a lista. Aqui vamos assumir que ela está criada. Quando eu faço isto, que é a mesma coisa que fazer isto que aqui está, eu tenho lista, que é o apontador para este nó. Portanto, eu para aceder aqui ou aqui, faço lista, seta, ou este ou este. Se eu for ao data, eu agora estou neste apontador. E, portanto, se quiser ir aqui dentro, seta, por exemplo, e dado. Mas se vocês se recordam, na definição nós temos, na definição do list node, que data é um void asterisco. Portanto, por definição, isto é um void asterisco. E, portanto, isto aqui estaria errado. Não podemos aceder. Um void asterisco não tem um campo idade. O que é que temos que fazer? Fazer uma cast. Dizer ao compilador que isto é aluno asterisco. E agora, sim, isto já é válido, porque um aluno asterisco tem o campo idade. Esta é esta sintaxe que aqui está. List, data, idade. E, portanto, neste caso, estaríamos a escrever aqui o 111. Eu prefiro esta sintaxe daqui, é de mais fácil leitura. Neste caso, aqui de baixo, nós temos data. Vamos fazer assim. Idade. E, obviamente, temos de ter aqui o aluno asterisco.
Ora bem, eu agora quero escrever aqui. Se eu fizer, para conseguir chegar aqui a este apontador, que está aqui, eu tenho isto. Portanto, se eu fizer lista next, estou aqui. Ou seja, tenho o endereço deste nó. Se eu a seguir fizer data, estou aqui, neste. E, portanto, fazendo a cast, seta e data. Que usando esta que está aqui, vou pegar nisto e digo que é o next list. E, portanto, next list é isto, depois data, estou aqui, a apontar para esta estrutura. E se fizer 222, e assim sucessivamente. Se depois andasse aqui no next, chegaria aqui e escrevia neste. Obviamente que isto não é assim que se faz. Né? Está aqui o printf também, mas isto, andar aqui com data next, não faz sentido nenhum. Aqui temos uma lista com 3 elementos, mas se fosse uma lista com muitos mais, estávamos perdidos se tivéssemos que trabalhar com isto aqui. Mas, portanto, o que há a reter aqui é que quando eu tenho uma lista a apontar para aqui, quero ir aqui ou quero ir aqui, é data lista, estou aqui. Se eu fizer next lista, estou aqui. E a partir daqui é para onde isto apontar. Isto aponta para um sítio qualquer. Este aponta para um sítio qualquer. Portanto, a partir daqui é para onde quisermos ir. Ok? Isto é o que há a reter nesta fase. Mas então, se não se faz assim, como é que se faz? Portanto, como eu já vos disse, isto é errado. Eu tenho... Deixa eu fazer outra vez aqui. Tenho aqui a minha lista com as estruturas de dados. E isto chama-se lista. Portanto, eu quando quero escrever este, eu para chegar a este nó, tenho que ir ali. E depois tenho que estar aqui no data deste nó. Quando quero escrever este, tenho que estar no data deste. É a única maneira que eu tenho de chegar lá. E, obviamente, quando quiser escrever este, tenho de estar aqui neste data. Portanto, o ideal era, eu sei que quando eu estou aqui na lista, que é o que eu sei, é o primeiro elemento da lista, eu faço data, lista, obviamente sempre com a cast, seta e data. E agora, o que eu poderia pensar em fazer era lista igual a next lista. E neste caso aqui, a idade, vamos pôr aqui um 1, um 2 e um 3. Seria o 1. E agora, se eu fizesse outra vez aluno asterisco data
lista, idade, eu estaria a escrever o 2. Porquê? Quando eu faço isto, lista igual a next lista, o lista está aqui, o next lista é este. Portanto, significa que lista sai daqui e passa a apontar para ali. E eu escrevo o 2. Se novamente eu fizesse lista igual a next lista e depois fizesse tudo como está ali, idade, estava no 3, porque, mais uma vez, lista estava aqui, vou buscar o que está no next list, portanto, lista passa para aqui. Se fizesse novamente isto aqui, ia buscar isto e lista ficava com nulo. Certo? Toda a gente seguiu isto, mais ou menos? Ok. Então, deixem-me só limpar isto. O que é que nós fazemos? Mais uma vez, não vamos andar ali a fazer isto linha a linha. Eu quero que esta lista salte para aqui, depois salte para aqui e eventualmente que depois saia. Este nó é muito importante e é diferente dos outros porque tem ali o next a nulo. Portanto, o que eu vou querer fazer é lista igual a next lista. E vou querer fazer isto dentro de um ciclo while que me vai andar a fazer estes saltos enquanto que, perdão, enquanto houver lista, ou seja, enquanto esta lista apontar para um nó, ou seja, enquanto lista diferente de nulo. Aqui fazemos o que quisermos. Neste caso, é imprimir a lista. Se fosse uma pesquisa, era fazer uma pesquisa. Se fosse contar o número de nós, era contar o número de nós, fazer aqui um conte igual a 0 e aqui dentro conte mais, tínhamos o número de nós da lista, etc. O que quisermos fazer é aqui, pesquisar, imprimir, o que quer que seja. Isto é a forma sempre de percorrermos uma lista. Da primeira vez podemos fazer isto linha a linha. Da primeira vez está a apontar para aqui e, portanto, se eu aqui fizesse o printf, como está ali, eu tenho aqui sempre a estrutura, imaginar que isto é um 1, isto é um 2, isto é um 3. Está a apontar para aqui. A lista é diferente do nulo? É. Faz o printf do 1. Lista igual a next lista. Lista vai ficar com este. E, portanto, lista. A lista é diferente do nulo? É. Então, printf do 2. Lista igual a next lista vai ficar com este. Lista passa para aqui. Faz o printf do 3. Lista igual a next lista. Vai buscar o nulo. E, portanto, lista fica a nulo e já não entra no ciclo. Passa para o que tiver que fazer a seguir. O que é que acontece aqui onde diz fim? É fim mesmo, porquê? Porque a lista desapareceu. Ela não desapareceu, ela está lá. Nós é que nunca mais a encontramos. Porquê?
Porque a cabeça de lista foi andando. Foi andando e nós, a partir do momento que fazemos isto, que a lista passa para aqui, este nó, nunca mais sabemos dele. A única variável que apontava para este nó era esta. A partir do momento que fazemos esta linha uma vez, este nó ardeu. Nunca mais sabemos dele. À medida que vamos fazendo, vamos perdendo para trás. Portanto, uma das soluções que eu tinha era, por exemplo, ter feito aqui um list temp, fazia aqui temp igual a lista e não usava a lista, usava sempre temp. Assim a lista ficava aqui e o temp é que andava. E ficava sempre aqui com a minha lista para trás. Está percebido? Ou fazemos isto? Tá? Ok. Portanto, para também não termos que fazer isto, o que é que nós fazemos? E agora recordo o que fizemos na aula anterior, que foi, andámos aqui a ver as passagens de parâmetro por valor e por referência. Vou chamar uma função XPTO, por exemplo, envio para lá a lista. Eu depois, nesta função XPTO, recebo a lista. Eu posso fazer aqui dentro, lista igual a null, que aqui, a lista, no main, está na mesma aqui. Porque eu faço uma passagem por cópia de valor para a função, e se é por cópia de valor, eu consigo alterar o que ela tem, que não tenho problema. As alterações depois não são visíveis no main. Ou seja, isto já sabemos que não fazemos. Vamos fazer é isto. Show list. Em memória. Em memória, quando eu faço isto, eu tenho aqui a minha lista. E, a partir do momento em que a crio aqui, eu vou dizer que isto tem um 0 FFA, ou seja, aponta para uma lista. Obviamente, sempre aqui com as estruturas. Quando eu faço isto, estou a fazer uma cópia de valor do que aqui está para ali. Ou seja, em memória, é criada uma variável lista que recebe por cópia de valor o que está em list. 0 FFA. E, portanto, esta também aponta para ali. Estando aqui dentro, lista é diferente de null? É, porque é esta. Aponta para aqui para o primeiro nó. Faz o printf. Lista igual a next lista. Este que aqui está deixa de ter 0 FFA. Vamos supor que passa a 0 FFV, o que significa que deixa de apontar para aqui, este mantém-se, e passa a apontar para ali. Imprime. Lista igual a next lista, a mesma coisa. Deixa de ter isto, passa a ter, por exemplo, 0 FFC,
Portanto, sai daqui e passa a apontar para aqui. Quando faz o printf, porquê? Porque é diferente de null. Quando faz isto outra vez, vai buscar este null. E, portanto, o que acontece? Isto fica a null, já não entra aqui no ciclo e sai fora da função. Saindo fora da função, já sabemos que o que acontece é esta variável deixa de existir. Obviamente isto desaparece. E nós temos a nossa variável lista na mesma a apontar para ali. Fizemos uma cópia por valor para ali e, portanto, não há problema nenhum, a lista fica direitinha. Às vezes as cópias, as passagens de parâmetros por cópia de valor dão-nos jeito por causa desta segurança. Eu sei que posso passar para lá a lista, a função pode fazer o que ela quiser com a lista, que não me está a estragar a lista no main, que ela fica sempre protegida. Percebido? Portanto, o que há para reter aqui é sempre isto. While lista diferente de null, o que nós quisermos, lista igual a next lista. Porquê? Pontos essenciais. A lista, esta, tem que ser sempre protegida. Não podemos andar com ela. Ou andamos com um temporário ou fazemos a passagem aqui. E saber que este nó é diferente de todos os outros, porque tem aqui este campo a nulo, e por isso é a nossa condição para percorrer a lista. E andar sempre a saltar de uns para os outros, com lista igual a next lista. Até aqui é isto que temos que reter. Está percebido esta parte? Podemos avançar? Ok. E, portanto, como eu vos disse, temos aqui isto para imprimir, e se eu quisesse contar o número de nós, o ciclo é exatamente o mesmo, faço ali um conto. Se fosse uma pesquisa, era uma pesquisa. Se fosse para contar o número, a idade total de todos, era aluno asterisco, data, lista e idade, para um somatório qualquer aqui dentro. Portanto, este ciclo é o essencial de saber nesta fase. Agora, criar uma lista. Como é que nós criamos uma lista? Vamos supor que eu não tenho isto aqui. Vamos tirar isto daqui. Isto também não existe. Isto também não existe. Eu tenho isto. Ou seja, list igual a null. E quero criar um nó. Já vimos há bocado. Eu posso fazer list igual, ou melhor, vou usar já ali a mesma coisa que está naquele código. Vou criar aqui um list node asterisco, vamos chamar node igual a null. E faço node igual list node asterisco, malloc. O que é que eu tenho?
tenho a lista anulo e a partir do momento que faço isto tenho um node a apontar para um nó. E vou fazer next do node igual a null. Ou seja, isto ali não aponta para lado nenhum. E depois tenho aqui um aluno X e um aluno Y. E faço aqui data do node igual ao endereço de X. Ou seja, X. Agora, o que eu quero é que seja a lista que aponte para o nó. Portanto, lista igual a node. Significa que ela deixou de estar a null e, portanto, também a lista aponta para aqui. Agora quero um novo nó. Deixa aqui. Node igual. E, portanto, deixou de estar aqui. E o que fizemos foi node agora aponta para um outro. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Next do node igual a null e data node igual ao endereço, desta vez, do y. Portanto, isto está a nulo, isto aponta para o y. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero que este seja o meu primeiro nó de lista, portanto eu vou querer pôr este a apontar para ali. Contudo, se eu fizer lista igual a node, como fizemos aqui, esta ligação perde-se e eu faço isto. E, portanto, este nó perdi-o, nunca mais o tenho. O que é que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Antes de eu fazer isto, tenho que fazer isto. Pôr este a apontar para aquele. Como é que eu faço isso? Eu tenho node, é o apontador para este nó. E eu quero ir ao campo next e colocá-lo a apontar para ali. Passo 1. Segundo passo, a lista a apontar para ali. 2. Portanto, o passo 1 é o next do node ficar igual, eu quero o endereço disto. O endereço deste quem tem? É o lista. Lista. E depois passo 2, lista, a apontar para aqui. E, portanto, deixo ter isto e tenho a lista. Se eu agora fizesse isto tudo outra vez, ia criar aqui um outro nó, que depois ia ficar a apontar para ali,
E a lista depois iria pô-la a apontar para aqui. E etc, etc, etc. Obviamente que nós não fazemos isto assim corrido, porque se eu tiver que meter para lá não sei quantos nós, tenho que arranjar aqui uma forma qualquer. O que é que nós fazemos? Insertini, atenção, passagem por referência da lista. Porquê? A minha lista está a nulo. Eu vou chamar a função e eu, quando regressar aqui ao main, quero que a lista já aponte para um nó. E, portanto, vou alterar o que a lista tem. Portanto, tem que ser com passagem por referência. Como já vimos na aula anterior, passagem por referência, quando passamos por referência uma variável, o que é que temos que fazer? Adicionar um asterisco em todas as ocorrências de lista. Isto que está aqui feito e isto foi o que eu fiz anteriormente, ainda agora. Ou seja, isto foi o malloc, isto cria-me um nó e inicializa data com este void data, que é o IL, que primeiro veio para aqui e que daqui foi para ali. Ok? Os dados. E o next anula. Guardamos isto num new node, que é retornado, e portanto vem para aqui. E eu tenho o new node a apontar para um nó. E agora, cá está. Next do new node igual a list. Da primeira vez a lista foi para lá a null, estamos a escrever null em cima de null. Asterisco list igual a new node e, portanto, igual a new node. Se eu chamasse isto outra vez, ia acontecer o quê? Ia acontecer precisamente o que vimos ali há bocado, que é, eu crio o new node, aponta para um nó. Quando eu faço next new node igual a asterisco lista, faço isto. E quando faço asterisco lista igual a new node, sai daqui. E vem para aqui. Ok? Percebido? Sim? Um vetor em que este é o V de 0, não é? Até o V de 19. E eu agora quero criar uma lista em que para aqui vem este. Etc. Até que aqui está o aluno 19, aqui o aluno 0 e aqui o aluno 1. E isto é a lista. Ok? Portanto, o que é que mas só então para reforçar mais uma vez, já que tenho isto aqui aberto com este, quando eu tenho
data, lista, isto é um void asterisco. Se eu fizer dizer que isto é um aluno asterisco, isto tudo que aqui está, é um aluno asterisco. E, portanto, a partir daqui, sim, posso ir aos campos todos da estrutura de dados. Nada mais do que isto. Inserir no fim. Ora bem, é esta função que aqui está. Vamos, então, supor que eu tenho a lista a nulo. Portanto, eu tenho list igual a nulo. E mais uma vez vou criar aqui um list node asterisco nulo. Faço o tal node isto igual faço malloc e agora sempre a mesma coisa. O next do node igual a nulo e o data do node igual a, eu vou colocar aqui como fiz da outra vez, um x e um y ao endereço de x. Portanto, tenho aqui, vamos fazer aqui, tenho aqui o meu node a apontar para aqui, está nulo e tenho x. Quero colocar a lista lá, portanto, lista igual a nulo. Quero alocar um outro node, portanto a lista agora já está aqui. Aloco outro. Sempre da mesma forma. Next. De novo. Igual a nulo. E data. O endereço X. Portanto, o node deixou de estar aqui. Tenho agora aqui um node. A apontar para o Y. E agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero que este seja o último. Eu tenho que fazer isto. Ou seja, neste caso, eu faria o quê? Diria que next da lista igual a node. Correto? E faria isto. Mas agora, imaginem que a minha lista não era só de um elemento e eu tinha, por exemplo, aqui a minha lista, já tinha 1, 2, 3, por exemplo. E o que eu quero fazer,
mais uma vez, é isto. Para ali. Eu tenho que conseguir chegar aqui. Se fosse este o caso, eu podia fazer lista igual a next lista e o lista passava a apontar para ali. Lista igual a next lista e o lista apontava para aqui. E agora que lista está a apontar para aqui, eu já consigo aceder ali e agora sim fazia next lista igual a node e fazia isto. Só que isto são 2 saltos. Imaginem que isto era que precisava de fazer não sei quantos. Portanto, não faço isto, faço o quê? While qualquer coisa, já vamos ver. Lista igual a next list. Eu quero parar a apontar para aqui, ou seja, para o nó que tem o campo next a nulo. Portanto, eu quero andar enquanto ele vai parar quando a lista estiver aqui. Eu quero fazer este ciclo, esta instrução, enquanto o campo next da lista for diferente de nulo, que são todos estes aqui para trás. Portanto, isto aqui é enquanto next lista diferente de nulo. Enquanto o next lista for diferente de nulo, ele anda, por exemplo. Lista está a apontar para aqui. O next é diferente de nulo? É. Então passa a apontar para aqui. O next é diferente de nulo? É. Passa a apontar para aqui. O next é diferente de nulo? Não. Faz isto. Que é o que está aqui. Lembrem-se que da primeira vez, quando a lista estava vazia, só temos que fazer isto. Como é que sabemos que a lista está vazia? Se lista igual a nulo, é isto que fazemos. Porque ela não tem lá nenhum. Se não, se a lista não estiver vazia, temos aquele problema que é, nós passamos a lista por referência. Se eu aqui no while usasse a lista, eu ia perdê-la. Ao contrário do show, onde nós para o show fazemos passagem por valor e não por referência, aqui, para não a perdermos, temos que arranjar uma variável temporária. E, portanto, enquanto o next tempo, que é a mesma coisa, o tempo vem para aqui, o tempo passa para aqui, o tempo passa para aqui, faz a ligação, mas a lista mantém-se aqui a apontar para o primeiro, para não a perdermos. Portanto, é só fazer isto. While next tempo diferente de null, ele vai andando, tempo igual a next tempo. E no fim, fazer isto. Next lista igual a null. Que é o que está aqui. Toda a diferença, relativamente a este código que eu aqui fiz, eu fiz aqui isto supondo que estávamos neste ambiente, no main. E, portanto, list não tem asterisco. Aqui a única diferença é que tudo onde está list tem asterisco e, portanto, temos que usar o tempo. Vai tudo, se vocês estiverem atentos, vai tudo bater àquela primeira aula da passagem por referência. Eu faço passagem por referência e acrescento um asterisco em todas as ocorrências de list. E tenho de ter este cuidado. Passei-a por referência, não a posso estragar. Eu tenho que chegar até ao último nó
arranjo uma variável temporária que me vai saltando até lá. Dúvidas? Alguém? Ora bem, então, mais um trabalhinho para vocês. Ora bem. O que é que nós temos aqui? Ver se eu consigo explicar isso. Tenho aqui a minha lista, não é? E, portanto, em memória. Tenho aqui a lista. Que neste caso tem. Eu chamo a função readList. E aqui vou-lhe chamar. Pode ser list, não é mesmo? Envio para lá o endereço da lista, ou seja, 0FFF, e portanto, em memória, eu vou ter aqui um list que recebe 0FFF, aponta para aqui. Quando eu chamo o insertine, list, este list tem o quê? FFF. É isto que eu estou a colocar ali. É este valor. Isto é 0FFF. Quando eu estou aqui no meio e faço isto, isto é o endereço da lista. O endereço deste, que é 0FFF. É o que eu estou a enviar para ali. 0FFF. É a mesma coisa. O que eu quero sempre enviar para ali é o endereço desta variável. Quando estou no main e tenho lista, tenho que enviar o endereço de lista. Quando eu chamo esta função, faço isto aqui, list, é esta, tem este conteúdo. E, portanto, list. Porque se eu aqui fizesse o endereço list, estava a mandar o endereço deste bloco. Não pode. Portanto, isto, se conseguirem visualizar estas pistas, nunca é mais do que isto. É uma ligação. Se já enviarmos para lá por referência, já não temos que enviar